Eu falei que nós íamos voltar para discutir agora farmacodinâmica. Vamos lá. Quando nós falamos do trajeto que o medicamento faz para entrar e sair do nosso organismo, era a farmacocinética. E a farmacodinâmica é o mecanismo e o local de ação do medicamento. Então, ou seja, é um medicamento anti-inflamatório hormonal que age apenas em tecido cartilaginoso. Essa é a farmacodinâmica. Agora, ele é via oral com excreção renal, é a farmacocinética. E quando nós começamos a discutir a farmacodinâmica, vem outros conceitos. Por exemplo, o medicamento pode ser de ação local, ou seja, um medicamento tem ação local quando ele age no próprio local onde é aplicado. Por exemplo, uma pomada aplicada na pele ou um anestésico aplicado em uma mucosa, ok? Então ele não tem contato com a corrente sanguínea. Esse é o que nós chamamos de ação local. Agora, o que é o de ação sistêmica? De ação sistêmica é quando o princípio ativo, primeiro ele tem que ser absorvido, ou seja, do seu local de administração para a corrente sanguínea. E só depois ele é distribuído para o seu local de ação. Então, quando ele não passa pela corrente sanguínea, ele é de ação local. Quando ele passa pela corrente sanguínea, ele é de ação sistêmica, ok? Outro detalhe super interessante, tá? Interações medicamentosas. Nós ouvimos falar de associação. Mesma fórmula farmacêutica, 2 ou mais princípios ativos. Agora, a interação medicamentosa é um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento ou bebida. Você entendeu o que eu quis dizer? Será que faz realmente diferença eu tomar um comprimido de dipirona com água, com leite ou com Coca-Cola? Ou seja, será que se eu tomar, certo, dipirona com Buscopan, os dois, eles vão interagir de forma a causar uma alteração na função, no tempo, no padrão de absorção, na distribuição de algum desses fármacos? Então, quando isso acontece, isso é chamado de interações medicamentosas. E essas interações elas podem ser sinérgicas, ou seja, um medicamento auxiliando o outro, ou seja, um complementando a ação do outro, ou elas podem ser agonistas, ou seja, um reduzindo a atividade do outro, ou antagonista, um bloqueando a atividade do outro. Aí ele fala aqui, ó, quando 2 medicamentos são administrados concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a um paciente, eles podem agir de forma independente ou interagirem entre si, com aumento ou diminuição do efeito terapêutico. Isso eu quero te chamar a atenção, tá? Tem pessoas que falam que sempre que você usa 2 medicamentos no mesmo horário, eles sempre vão interagir, de forma alguma. Eles podem ou não estabelecer interação medicamentosa. Senão, seria muito complicado. Um paciente internado que faz uso ali de 10, 12 medicamentos, às vezes desses 12, 5, 6 no mesmo horário, como é que seria isso? O paciente seria, então, uma grande interação medicamentosa, gerando uma série de problemas ao organismo, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre a farmacodinâmica, vamos falar um pouquinho sobre a via oral? Veja só, é muito utilizada porque é o método mais comum, mais fácil de administração dos medicamentos. Tanto que isso é uma de suas vantagens, né? Agora, tem um probleminha. E se esse paciente tem um quadro emético? Ou seja, se esse paciente é acometido por vômito, como um paciente que tem algum distúrbio gastrointestinal, como gastroenterocoliite aguda ou uma virose intestinal ou até mesmo uma gripe, né? E aqueles pacientes que sofrem de alteração na absorção. Por quê? Porque tem dificuldade na produção do ácido gástrico ou porque já tem algum tipo de alteração na sua microvilosidade intestinal, dificultando assim o processo de absorção. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para saber se para aquele paciente a via oral realmente é a mais eficaz. Caso a via oral não seja mais interessante, nós vamos partir para parenteral, certo? Ou seja, nós vamos partir para uma via injetável, né? Ela é muito útil quando eu quero uma ação medicamentosa rápida, ou seja, em situações de urgência e emergência, ou quando o paciente está com rebaixamento do nível de consciência ou dificuldade de deglutição.
então fica difícil utilizar a via oral, então nós vamos partir para parenteral. Ele fala aqui, ó, em alguns casos, a administração parenteral é essencial para que o fármaco seja absorvido na sua forma ativa. Vou te dar um exemplo aqui, bezetacil. Você fala, por quê? Porque a penicilina benzatina, ela não resiste ao pH intestinal, ou pH gástrico, perdão. Então, se eu vou lá e tomo bezetacil via oral, quando ela chegar lá no meu ácido gástrico, ela perde totalmente a sua eficácia, ou seja, ela é neutralizada, destruída pelo ácido. Então, ela precisa ser parenteral. E aí, discutindo isso, vamos falar logo aqui da via endovenosa, também chamada de intravenosa, ou seja, eu vou aplicar o medicamento diretamente no leito venoso, tá? Ou seja, nós vamos aqui trabalhar, certo? Fazendo com que eu tenha altas concentrações no meio sanguíneo, alcançando assim os efeitos medicamentosos num curto período de tempo, ou seja, de forma imediata. Aí ele fala, ó, certas soluções irritantes só podem ser dadas dessa maneira, uma vez que as paredes dos vasos sanguíneos são relativamente insensíveis e a injeção lenta do fármaco faz com que ele seja bastante diluído pelo sangue. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Muitas das vezes, se eu optar por outra via, em função de uma concentração maior do medicamento ou do seu fator irritante, seja de hipersensibilidade, o paciente vai ter uma série de problemas para fazer aquela fase da absorção, depois distribuição. Então, vamos logo para a corrente sanguínea rapidamente utilizando a via intravenosa, ok? E a intramuscular? A intramuscular é direto no músculo, ou seja, utilizamos muito para aplicar soluções e suspensões. Por isso que tem hora que eles falam, essa aqui é uma medicação mais aquosa, essa aqui é mais oleosa, tá? E aí, os fármacos em uma solução aquosa são absorvidos muito rapidamente depois da injeção intramuscular. E as de forma oleosa são absorvidas muito lentamente por via intramuscular. E aí, eu já mostrei para vocês aí a nossa aula sobre agulhas e seringas. Dá uma olhadinha lá para você ver qual agulha e qual seringa é indicado, certo? Para administração por via intramuscular, tá certo? Agora, só para te relembrar, no deltoide, o indicado é de 1 a 3 ml de volume e no glúteo eu posso chegar a 5 ml no quadrante superior lateral, evitando assim qualquer tipo de lesão por pinçamento do ciático, tá joia? E quando eu falo da subcutânea, que também é uma via parenteral, ele fala aqui, ó, aplicação logo abaixo da pele, aplica-se no máximo 2 ml do medicamento. É a via utilizada para a administração de insulina e também de algumas vacinas. Ok, então aqui a gente vai falar muito da aplicação de 0,5 até 2 ml e aí vem aquela discussão. Qual é a seringa ideal? Qual é a agulha ideal? Será que eu tenho que ter alguma angulação específica para fazer? Pois é, a gente já discutiu sobre isso, vai lá e dá uma olhadinha na aula sobre agulhas e seringas. E quando a gente fala da utilização da mucosa, que mucosas que eu posso utilizar? Veja só, eu posso utilizar a sublingual, a retal, a pulmonar, a nasal, a conjuntival e a vaginal, tá? Essas aqui são as minhas vias onde eu utilizo a mucosa. Lembra daquela apresentação ovoide que eu falei que era por via vaginal? Você lembra lá quando a gente falou do supositório que era por via retal, tá joia? E aí vem aqui, ó, sublingual. Vamos lá, detalhes. A absorção pela mucosa oral tem importância especial, pois determinados fármacos são absorvidos muito rapidamente com a drenagem venosa da boca. Então vejam só. Normalmente eu vou utilizar a via sublingual ou a mucosa sublingual quando eu quero acelerar a absorção do medicamento. Tem um medicamento muito conhecido chamado cloridrato de capotem, que é comercialmente chamado de captopril. É um vasodilatador periférico da categoria dos inibidores da ECA, tá? Ele pode ser feito por via oral? Sim, mas eu quero acelerar a sua absorção utilizando toda a vascularização venosa da boca. Então ela vai para sublingual. Um medicamento que é feito e indicado de forma sublingual é o nitrato de isosorbida, tá? O famoso Isordil, muito utilizado para angina de peito, ou seja, a famosa angina instável,
que precede ou acompanha o infarto agudo do miocárdio. Então aqui nós fazemos sempre a isosorbida via sublingual para gerar uma vasodilatação coronariana, melhorando a perfusão miocárdica e reduzindo assim as complicações da isquemia miocárdica. Tá joia? E a via retal? Veja só, com frequência a via retal é útil quando a ingestão oral não é possível por causa de vômitos ou porque o paciente está inconsciente. No entanto, a absorção retal é geralmente irregular e incompleta, sendo que muitos fármacos irritam a mucosa do reto, né? E aí vem supositórios ou clísteres. Então, já percebeu o seguinte, normalmente ela é um plano B quando a gente não pode usar a via oral, seja por qualquer complicação maior ou por rebaixamento do nível de consciência do paciente. Porém, causa irritação retal, reduzindo dessa forma a absorção do medicamento. Tá joia? E a pulmonar? Veja só. Fármacos gasosos ou voláteis podem ser inalados e absorvidos pelo epitélio pulmonar e pelas mucosas do trato respiratório. A grande vantagem é a absorção quase instantânea do fármaco para o sangue. Olha só que legal. Lembra que eu te mostrei uma forma farmacêutica de bombinha para asma e bronquite que era na forma gasosa? Então, chegamos aqui. Ela é submetida, esse medicamento, esse fármaco é submetido à mucosa pulmonar, como por exemplo o salbutamol. E aí quando ela chega na mucosa pulmonar, ela é rapidamente absorvida, caindo na corrente sanguínea e alcançando então aí o efeito desejado, como por exemplo uma vasodilatação ou uma broncodilatação no caso do salbutamol, fazendo com que o paciente melhore aí o seu processo ventilatório, quero dizer, o seu processo de inspiração e expiração. E aí, pessoal, agora, quando nós falamos especificamente sobre o medicamento, nós temos algumas nomenclaturas a serem apresentadas para você. Vamos lá. Primeiro passo, sigla. Aparece quando está se descobrindo o fármaco. Então, quando está lá no laboratório, em desenvolvimento do fármaco, eles vão lá e colocam FMG 300. Né? Agora, o que é o nome químico? É quando se descobre a estrutura química do fármaco. Dá uma olhadinha aqui, ó. 7-cloro-1,3-dihidrocinco-fenil. Tá certo? Então aqui é o nome químico, né, da cadeia da estrutura medicamentosa. Nome genérico. Nomenclatura que pode ser compreendida em todo o mundo, pois ela é registrada na Organização Mundial de Saúde. Olha só, você conhece isso aqui, ó, amoxicilina, que seria a amoxicilina, tá? E o nome comercial? Aqui depende do laboratório. O laboratório que manipula, certo, o princípio ativo, ele pode ir lá e patentear um nome. Por exemplo, certo? Nós estamos falando aqui do Valium, tá? Que seria o diazepam, tá? O princípio ativo, certo? E aí, que história é essa de medicamentos genéricos e medicamentos similares? Que história é essa aí, tá? Olha só, o genérico apresenta o mesmo princípio ativo, com a mesma biodisponibilidade, bioequivalência e devem conter em sua embalagem a seguinte escrita: medicamento genérico, lei 9.787/99 e uma tarja amarela. O que isso quer dizer, pessoal? Medicamento genérico, ele é a cópia do medicamento comercial, tá? Agora, o similar. O similar, ele tem o mesmo princípio ativo, porém, não é comprovada se a bioequivalência e a biodisponibilidade é igual. Vamos mudar isso aqui, olha só. O genérico, ele traz o mesmo princípio ativo lá do nosso medicamento comercial, aquele que foi primeiro descoberto, registrado, e ele garante o mesmo resultado, que é a bioequivalência e a biodisponibilidade. Agora, o similar usa o mesmo princípio ativo, mas com algumas alterações que podem não garantir a mesma efetividade. E aí você vê aqui, ó, o genérico e o similar. Então, se você tiver que comprar um medicamento e não quer comprar um medicamento, né, comercial, que o valor agregado é maior em função da patente, né, parte para o genérico e tente evitar o similar. Tá joia? Vamos ver se você está entendendo. Vamos lá. Na via sublingual, o medicamento é absorvido lentamente. Letra B. Parcialmente. Letra C.
age apenas na cavidade oral? Letra D, rapidamente. E aí, na sua opinião, o medicamento por via sublingual, ele é absorvido de que maneira? Vamos ver? Ah, exatamente. Lembra que eu te falei da alta vascularização venosa no assoalho da boca, fazendo com que a absorção seja feita de forma rápida, ok? Olha só. E na administração pulmonar, a via é intradérmica, B, endovenosa, C, mucosa e D, intramuscular. E aí, aquela bombinha que o asmático usa, quando ele vai lá, certo? E vai lá e faz a aspiração daquele medicamento, qual é a via de administração pulmonar? Vamos lá? Exatamente, letra C, ou seja, é por via mucosa. Outra questão. O medicamento, ao ser prescrito, pode ser substituído por, letra A, genérico, letra B, similar, letra C, comercial por outra via de administração e D, sempre do mesmo laboratório. E aí, o que você acha, pessoal? Olha só, aqui nós temos então um similar. Será que o medicamento prescrito pode ser substituído por um similar? Tem certeza disso, pessoal? Então, olha só, eu marquei a opção errada para você ter um pouco mais de atenção. A resposta correta é a letra A, genérico, ok? Então era só para ver se você estava atento ao que a gente estava fazendo aqui, tá bom? E quando eu começo a falar sobre a ação dos medicamentos a nível cardiovascular, ou seja, nós vamos pegar tudo que a gente aprendeu na farmacocinética, na farmacodinâmica, aí vamos falar sobre absorção, distribuição, biotransformação e também sobre excreção, depois sobre vias de administração, local de ação e efeito do medicamento. Entendido tudo isso, a pergunta agora é, lá quando eu faço a distribuição, que ele chega no tecido onde ele vai trabalhar, como é que esse medicamento realmente age? Então, ou seja, quando ele chega ao sistema cardiovascular, como é que ele trabalha? Veja só, algumas dessas classes terapêuticas que atuam no sistema cardiovascular são, veja só, eu posso estar falando de um cardiotônico, de um antiarrítmico, de um antihipertensivo, de um antianginoso, de um vasodilatador cerebral e periférico e de um vasoconstritor. Então veja só, esses aqui, certo? São 6 medicamentos organizados que podem agir alterando qualquer tipo de atividade do sistema cardiovascular, beneficiando ou prejudicando o sistema cardiovascular. Por exemplo, um vasoconstritor como a adrenalina. Ela pode gerar uma vasoconstrição interessante, corrigindo uma hipotensão, gerando benefício ao organismo. Mas ela também pode ser administrada em um organismo hipersensível ou uma dose maior do que deveria ser, ou seja, uma superdosagem, e o paciente dessa forma, ele acaba tendo então um quadro de hipertensão arterial, podendo levar a um quadro de infarto agudo do miocárdio e até mesmo um quadro de acidente vascular encefálico. Tá joia? Mas vamos falar de cada um deles? Veja só, me acompanha aqui, tá? Tira realmente suas dúvidas com essa aula, né? Aproveite, faça anotações. Então, ou seja, o que um cardiotônico faz no sistema cardiovascular? Acompanha comigo aqui, ó. Ele atua diretamente no coração, agindo mais especificamente no miocárdio e secundariamente a nível renal. Ah, mas peraí, você não tinha falado que ele atuava só no sistema cardiovascular? Então, veja só, quando o coração ele começa a bombear melhor, corrigindo aí a hemodinâmica do paciente, ou seja, frequência cardíaca, pressão arterial, isso faz com que o volume de sangue circulante seja melhor distribuindo, aumentando assim a circulação a nível renal. Dessa forma, você pode beneficiar os rins tratando o coração. Aí, veja só, pode dizer que os digitálicos atuam de duas maneiras. Então, os digitálicos correspondem a um tipo de cardiotônico. Veja só, diminuem a frequência cardíaca. Então, são indicados para combater
taquicardia e aumentam a força de contração, ou seja, aumentam o volume de ejeção. O que isso quer dizer? Vamos lá. Aqui ele faz o coração bombear mais lentamente, porém ejeta um volume maior. Então ele é um cronotrópico negativo, certo? Cronotrópico negativo, tá? E ele faz com que o paciente ele aumente o seu volume de ejeção. Então ele bate menos vezes por minuto, ejetando um volume maior, corrigindo aí dessa forma o débito cardíaco. E nos rins, pessoal, se eu melhoro a perfusão renal, eu melhoro a diurese, colaborando com o paciente para não reter volume, fazendo edema periférico, edema agudo de pulmão. Então dessa forma eu consigo diminuir a PA, corrigindo assim todo o trato, certo, circulatório, melhorando a função cardíaca conjuntamente com a renal. E aqui eu tenho alguns exemplos de cardiotônicos. Mais comum, digoxina, seguido por cedilanite, Dobutrex, que é a dobutamina, e o Revivan, que é a dopamina, ok? Então, veja só, pessoal, eu estou falando com vocês que ele é um cardiotônico, tônus cardíaco, ele aumenta a potência do coração em ejetar volumes maiores, então ele aumenta a força de contração, que é a contratilidade miocárdica, e ele reduz a frequência cardíaca, tá certo? Vamos lá, será que os cardiotônicos, eles são só benefícios para o organismo? Veja bem aqui, ó. Os cardiotônicos digitálicos podem levar à intoxicação digitálica em até 25% dos pacientes. Então, muito cuidado, tá? Aí ele fala aqui, ó, a toxicidade costuma ser fatal em grande parte dos casos, certo? E aí ele fala aqui, ó, principalmente se o paciente estiver recebendo algum tipo de diurético que elimina potássio. Vou te dar um deles, furosemida. 2, um tiazídico como hidroclorotiazida. Aí ele fala aqui, ó, o que é uma intoxicação digitálica? O paciente apresenta anorexia, diarreia, sonolência, cansaço, distúrbios visuais, um borramento visual, diplopia, que é visão dupla. Ele pode ter halo em volta dos objetos, ou seja, como se fosse um halo, certo? Iluminado em volta dos objetos. Tá? E esse paciente também pode ter tontura, perda de consciência, tudo isso porque esse paciente pode evoluir para um quadro de hipotensão arterial. Então, muito cuidado, tá? Paciente que usa cardiotônico, começa a ter distúrbio gastrointestinal, oscilação de PA, frequência cardíaca, já fica de olho, tá bom? Pessoal, vou só tomar uma aguinha aqui que eu tô com a garganta seca. Vamos lá. Olha só. Outro medicamento do sistema cardiovascular. Os antiarrítmicos, certo? Os antiarrítmicos têm por objetivo devolver ao coração um ritmo cardíaco regular. Essas arritmias, elas indicam uma anormalidade do funcionamento cardíaco, podendo ser taquiarritmias quando a frequência cardíaca é maior que 100 ou bradiarritmias quando a frequência é menor que 60. E o que pode causar isso no paciente? Vamos lá. Pode ser estresse, consumo de bebida alcoólica, certo? Pode ser cigarro, café, exercícios físicos, atividade sexual exagerada, aterosclerose, que é uma dislipidemia que causa obstrução de artéria, gerando assim alteração de fluxo sanguíneo e até mesmo complicações maiores, como AVE, como IAM, né? Então, esses pacientes podem apresentar arritmia em função disso, tá? Pode ser até mesmo por um grande estresse emocional. E aí, eu te trago aqui alguns exemplos de antiarrítmicos. Olha só, um muito seguro é a amiodarona, chamada de Ancoron. O Balcor, que é o Cardizem, ou seja, o Diltiazem, também é utilizado. Verapamil já é um medicamento que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que ele faz um bloqueio de ramo, tá? Propanolol, um beta-bloqueador de uso bem difundido. Atenolol também é um beta-bloqueador e metoprolol também. Então você terminou em LOL, eu estou falando de beta-bloqueador, que tem uma ação muito similar ao digitálico, que a gente discutiu lá atrás. Tá? Aí fala aqui, ó, e os efeitos adversos? Vamos lá, primeiro, o paciente pode ter alergia, que é hipersensibilidade, pode ter distúrbios gastrointestinais, com muita queixa de vômito, náusea e diarreia, pode ter placas vermelhas na pele, muita dor de cabeça, esse paciente pode ter, ao invés da diarreia, uma bela de uma constipação, uma queixa de cansaço constante, muita fraqueza,
diminuição do desempenho sexual no caso dos homens, inchaço nos membros inferiores, cefaleia, hipotensão arterial e às vezes até distúrbios visuais, ok? Então essa é a atividade dos antiarrítmicos. Ainda no sistema cardiovascular, nós temos aqui os antihipertensivos. Os antihipertensivos, eles atuam regulando a pressão arterial. Então, o paciente está com a PA alta, pressão arterial alta, ele quer então devolver o paciente a um valor menor, gerando assim uma maior segurança fisiológica ao paciente. Aí ele fala, ó, são também utilizados outros grupos farmacológicos, colaboradores como os diuréticos e os ansiolíticos. Porém, o tratamento da hipertensão inclui medidas auxiliares não farmacológicas, como dieta, controle do peso, baixa ingesta de sódio e exercícios físicos. Pessoal, veja só, a hipertensão é multifatorial, então o tratamento é delicado. Muitas das vezes ele está hipertenso por retenção de líquido, então o diurético é muito mais interessante, por exemplo, que um vasodilatador periférico. E outras vezes esse paciente ele tem disparo aumentado de angiotensina 2 precisando de vasodilatador periférico. Aí como é que a gente entende isso? É pela PA convergente e pela PA divergente. Na PA convergente, ele demonstra sinais de cardiopatia, então ele reage muito bem a um vasodilatador. E na divergente, ele tem uma vasculopatia muito acentuada, então ele reage melhor a um diurético. E eu te mostro alguns exemplos aqui de antihipertensivos. Ó, metildopa, muito indicado na gestação, captopril, muito utilizado, enalapril, da mesma família dos inibidores da ECA, muito utilizados, e aqui um antagonista, certo, dos receptores de angiotensina 2, o famoso losartan, tá? E aí nós temos os antianginosos. Pessoal, antianginoso é aquele que vai combater a famosa dor no peito, que pode ser só uma angina, como pode ser já infarto agudo do miocárdio. Então o que ele vai fazer? Ele trabalha fazendo vasodilatação coronariana, enquanto que os outros antihipertensivos fazem vasodilatação periférica. E eu já falei deles. Lembra aqui, ó, o isordil aqui aparecendo. Olha o Adalat, que é a nifedipina, certo? Olha aqui, o propatilnitrato, que é o Sustrate. Olha a nitroglicerina, que é a Nitradisc. Na maioria, utilizado sublingual, ok? Vasodilatadores cerebrais e periféricos. Aqui eu estou buscando melhorar a oxigenação cerebral por vasodilatação e melhora da circulação. Tratando pacientes, por exemplo, que queixam de sintomas de labirintite ou têm problemas circulatórios cerebrais, prevenindo assim um acidente vascular encefálico. Veja só, sinarizina, bametano, ginkgo biloba, que você conhece bem, tá? Além disso, nós temos os vasoconstritores. Aqui é diferente. Aqui eu quero aumentar a PA, salvando o paciente de uma situação de choque ou de hipotensão severa. Olha só, primeiro, adrenalina, indicado no choque, em quadro anafilático, tá? E nós temos aqui a etilefrina, o etilfor, utilizado na hipotensão. Pessoal, como vasodilatador, tá, periférico potente por via endovenosa, ainda poderia estar falando do nitroprussiato de sódio. Quando esses por via oral não resolvem, para reduzir a PA, a gente pode entrar com nitroprussiato de sódio. E aqui, um grande vasoconstritor utilizado para corrigir hipotensão seria, então, a noradrenalina ou a famosa norepinefrina. Um excelente vasoconstritor periférico que promove o deslocamento do sangue da periferia para a circulação central, melhorando assim a perfusão dos órgãos nobres quando em dose alfa ou beta. Ou seja, numa dose baixa ou intermediária, em dose alta, nós podemos começar a gerar problemas também para esses órgãos mais nobres, ok? Espero que você tenha entendido bem essa outra parte da aula e já já nós voltamos para conversar mais. Um abraço!